Marte ao Pique capítulo 39. Batalha. O olhar fixo de Sumu para Shen Shaofeng com um olhar venenoso, sem pestanejar, ele cuspiu fora. Shen Shaofeng, se você não matar esse jovem mestre hoje, então esse jovem mestre nunca vai deixá-lo ir. Você ainda continua tão boca suja. O último pedaço restante de culpa, Shen Shaofeng possesso, agora estava ofuscado por sua raiva, quando ele impiedosamente bateu a pedra para baixo. Desta vez, se a pedra conseguir pousar na sua cabeça, se Sumu não morrer, então ao menos ele seria gravemente ferido. Jovem mestre Su! Li Yuntian e os outros gritou impotente enquanto deitados no chão segurando suas cabeças. Eles se conformaram ao fato de ter os discípulos da Casa da Tempestade chutando viciosamente seus corpos. Um flash de espanto passou através dos olhos de Umeir, seu coração não poderia deixar de pulsar continuamente. Tinha apenas sido um desacordo entre discípulos juniores, mas um discípulo esmagando o cérebro de outros era diferente. Ela não tinha imaginado que as coisas iriam se intensificar a esse nível. Se Sumu realmente morrer aqui, com seu status, então o pavilhão Torre do Céu e Casa da Tempestade estaria em animosidade. Os pensamentos de todos eram diferentes, mas todos eles estavam atentos para a pedra nas mãos de Shen Shaofeng. Enquanto eles observavam a pedra lentamente se aproximar do rosto de Sumu, uma mão extremamente fina de repente atirou para frente e bloqueou o caminho da pedra. Essa mão não parecia tão forte, mesmo parecendo mais magro que a média, e enquanto a ponta da pedra colidiu com a mão, cortou a mão aberta e um fluxo de sangue brotou. Com o caminho da pedra obstruído pela mão, isso garantiu que Sumu não sofresse mais nenhum dano disso. Com esse golpe fatal parada, os corações tensos do grupo de Li Yuntian e os outros imediatamente liberou um suspiro de alívio. Ansiosamente eles levantaram a cabeça, enquanto eles queriam ver quem que tinha conseguido parar a pedra em um momento tão crucial. Mas quando eles viram o rosto da pessoa, suas expressões transformaram-se em choque e embaraçamento. Senior Kai! Li Yuntian gritou, de todas as possibilidades, ele nunca teria imaginado que o Salvador era de fato Yen Kai, a pessoa que eles tinham anteriormente planejado emboscar e bater. Nesse momento, Li Yuntian estava envergonhado e incapaz de mostrar seu rosto. O tumulto rapidamente se estabeleceu, os discípulos da Casa da Tempestade pararam seus chutes, e as vítimas, os discípulos da Torre do Céu, tomaram essa oportunidade para se recuperar. De pé ao lado, a pequena boca de Umeir estava aberta, ela estava um pouco em choque enquanto olhava a Yen Kai. Ela descobriu que, apesar de que a mão da jovem figura magra estava transbordando com sangue, sua testa não tinha nem mesmo ondulado, nem sua expressão tinha mudado para a dor. Pelo contrário, seu rosto mostrou sinais de excitação e antecipação, seu par de olhos brilhantes mantendo um brilho selvagem. Não sabendo por quê, Umeir de repente sentiu que essa pessoa era perigosa. Ping-ping! Ping-ping! O sangue vermelho escuro escorria pelos seus dedos para o chão, quebrando o silêncio seguinte. A expressão de Shen Shaofeng estava completamente concentrada em Yen Kai. Friamente ele perguntou, você é um discípulo do pavilhão Torre do Céu? Sim. Yen Kai acenou com a cabeça, enquanto a familiar pontada de dor estimulou além disso fez o sangue por toda a parte de seu corpo ferver em excitação. A coceira da batalha levou a ser impaciente enquanto tentava acalmar os picos de adrenalina. Qual é seu motivo em se intrometer nos assuntos dos outros? O tom de Shen Shaofeng era condescendente, enquanto os outros discípulos da Casa da Tempestade sorriram arrogantemente, e lentamente foi para cercar e prender Li Yuntian e os outros. Assunto dos outros. Yen Kai sorriu preguiçosamente. Você já disse, eu sou um discípulo do pavilhão Torre do Céu, então, como isso é considerado intromissão? Mesmo que isso não conte, eles ainda me chamam de sênior. Bom, outro se entregou. Shen Shaofeng riu vivamente, mesmo Lao Zi não pode suportar ver vocês discípulos do pavilhão Torre do Céu. Saia rapidamente, Senior Kai. Rastejando no chão, Li Yuntian gritou alto, eles têm muitas pessoas, então não são seu jogo, saia rapidamente. Li Yuntian estava muito infeliz, desde que sua atual posição estava próxima aos discípulos da Casa da Tempestade. E desde que ele estava fazendo tal tumulto, um discípulo entediado da Casa da Tempestade caminhou e cortou em seu pescoço e silenciou. Com Shen Shaofeng e Yen Kai trocando palavras, eles estavam brigando com suas palavras e também com aquela pedra.
Shen Shaofeng forçadamente usou toda a sua força, mas era como se pedra tivesse crescido mãos e estava agarrando nas mãos de Yan Kai. Shen Shaofeng já tinha alcançado o estágio Kaiyuan, enquanto a figura em frente a ele era magro e esguio. Uma simples brisa poderia explodi-lo e o top discípulo do pavilhão Torre do Céu era só no nível corpo temperado. Não havia maneira que tal pessoa poderia ganhar contra ele, Shen Shaofeng. Isso causou sua mente romper em raiva. Imediatamente ele soltou e gritou: "Bata nele por mim!" Os discípulos secundantes ouviram o comando, e se lançaram em direção a Yan Kai. Prontamente Yan Kai moveu seu corpo, ainda agarrando a pedra que estava tingida de sangue vermelho e jogou a pedra em direção a um discípulo próximo da Casa da Tempestade. Não importa o que, os punhos de Yan Kai não poderiam se igualar a uma arma, mas mesmo assim ele só jogou uma pedra. Isso ainda foi mais poderoso que um simples punho. Tomando a oportunidade, antes que o discípulo da Casa da Tempestade alcance Yan Kai, ele agrediu violentamente na cabeça com a pedra. Ele abriu o lado de sua cabeça, revelando a carne vermelha abaixo, enquanto caiu no chão. Apesar de que ele tinha atacado uma pessoa, Yan Kai não parou ali. De fato, seus movimentos ficou mais e mais nítido. Como um falcão aproximando de um coelho, ele fez o mesmo a outro discípulo da Casa da Tempestade. Os golpes de Yan Kai eram muito ferozes, seus métodos cruéis e longe do que qualquer um tinha imaginado. Em um instante, ele tinha derrubado 4 discípulos da Casa da Tempestade, entretanto a pedra agora tinha quebrado em pedaços. Lançando outro punho, um bocado de pedras voou como armas escondidas, denso e compacto, um bocado de pedras voou em todas as direções. Uma onda de gritos miseráveis soou dos discípulos da Casa da Tempestade e eles agarram seus rostos. Quase todos tinham sido feridos enquanto eles assobiaram e gritaram de dor. Aproveitando a oportunidade, Yan Kai lançou mais 2 chutes e enviou mais 2 discípulos voando para longe, mas ele também tinha começado a ser afogado pelos discípulos restantes. A quantidade de discípulos da Casa da Tempestade não era uma pequena quantidade, e embora Yan Kai tinha despachado um par de discípulos, ainda era difícil igualar-se contra inimigos de todas as direções. Os golpes colidiram, e Yan Kai pareceu tropeçar, entretanto mais alguns discípulos caíram, seus corpos escaldantes com dor quente. As verdadeiras táticas que Yan Kai tinha cultivado tinham finalmente, naquele momento, exibido seu poder. Todos os seus punhos e chutes eram envolvidos em Qi Yang, então como poderiam eles, para 6º 7º estágio do corpo temperado, resistir? Para não mencionar, esses eram apenas ataques comuns que nem mesmo utilizam o líquido Yang. Se ele tivesse usado o líquido Yang, a força de Yan Kai seria mais poderosa. Era só que ao longo desses últimos dias, ele apenas tinha condensado uma gota de líquido Yang, então ele poderia aguentar usá-lo aqui. O número de discípulos da Casa da Tempestade que eram derrotados por Yan Kai não era uma pequena quantidade, mas ele não tinha um tempo fácil também. Afinal, ele apenas estava no 7º estágio do corpo temperado. Além disso, ele ainda tinha que cultivar alguma habilidade marcial de movimento corporal. Como ele poderia possivelmente permitir que todos os ataques chovessem sobre ele por essas hordas de pessoas? Escorrendo ao lado da testa de Yan Kai, seu sangue fluindo, essa cena era repetida em seus braços e pernas com machucados aparecendo por todo o seu corpo. Mas não eram esses machucados capazes de impactar na força de combate de Yan Kai. Eles realmente tornaram mais e mais difícil de atacar e causando seus golpes a tornar-se mais e mais cruéis. Dos seus ossos, um sentimento quente escoou para fora, causando Yan Kai a ter uma quantidade infinita de poder. Acompanhado por esse sentimento quente, não apenas estava sua força reabastecendo, mas também causando seus ataques a tornar-se levemente mais poderoso e também deu a ele uma explosão de velocidade. Yan Kai não sabia o mistério por trás do esqueleto dourado, mas toda vez que ele sofreu ferimentos, cada vez que ele se machucou, ele estimularia os efeitos de cura do corpo dourado. Machucados e dor seria assim, fazendo ele mesmo mais forte. A observação de Umeir foi submetida de novo e de novo a cenas extraordinárias. Seus pequenos lábios cor de cereja ainda tinha de fechar. Originalmente, ela pensou que esses discípulos do pavilhão Torre do Céu seriam rapidamente esgotados, e então brutalmente batidos pelo pessoal de Shen Shaofeng. Mas os resultados atuais da batalha eram completamente diferentes da sua previsão de batalha. Havia cerca de 10 quase desmoronado do lado dos discípulos da Casa da Tempestade, para não mencionar o primeiro par que ficaram inconsciente pela pedra.
O resto todos estavam deitados no chão rolando de dor, suas peles cozidas e era fogo de cor vermelha. Será que essa pessoa está usando energia aqui para batalhar? O Meir estava chocada além da comparação, para aqueles praticantes do corpo temperado usar sua energia aqui, quanto mais eles usavam, menos eles tinham. Era muito difícil de recuperar no estágio do corpo temperado. Isso era equivalente a cavar a própria cova. Ele não estava com medo que suas ações atuais poderiam impactar seu desenvolvimento futuro.